palavra de hoje traz reflexões do escritor Ricardo Terada. Tem o firme propósito de inspirar as pessoas a terem um relacionamento mais próximo de Jesus Cristo, encorajando a meditar nas Escrituras Sagradas, na busca contínua de respostas para as questões da vida e na expressão de confiança e amor a Deus através da Palavra de Deus. Programa Palavra de hoje, com a apresentação Ricardo Terada. Olá, boa tarde, estamos no ar com mais um programa Palavra de hoje, aqui pela TV Sinec. Você está convidado a ouvir a Palavra do Senhor, o programa Palavra de hoje. Hoje nós temos um tema muito importante e o tema de hoje nós iremos falar sobre obediência. Então você que está ligadinho aí na TV Sinec, entra lá no site tvsinec.com.br. Também estamos fazendo a transmissão simultânea pela Rádio Palavra de Hoje, palavradehoje.net e também pela Rádio Mensageiro de Cristo. Então o Senhor ele está tocando o nosso coração, vai tocar no teu coração e nós iremos falar sobre esse tema tão importante, sobre obediência. A obediência, ela gera bênçãos. E é sobre isso que nós iremos falar para você nesta tarde. Que o Senhor te abençoe, que você nos acompanhe, para que você possa entender os propósitos que Deus tem para a nossa vida, tudo aquilo que o Senhor ele coloca no nosso coração, tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, que nós possamos tomar posse e que esse dia seja um dia muito abençoado para mim, para você, para os seus familiares. Então o programa Palavra de hoje está começando agora e hoje, estou aqui com a minha convidada especial, que vai participar comigo, a minha namorada Cristiane, ela veio aqui especialmente para nós falarmos desse tema, então será compartilhado essa palavra tão maravilhosa. Eu quero agradecer de você estar aqui compartilhando comigo a palavra de Deus, que é maravilhosa, é uma honra recebê-la aqui no estúdio da TV Sinec. Creio que Deus irá falar ao coração dos nossos telespectadores. Seja bem-vinda ao programa Palavra de hoje, Cristiane. Obrigada, boa tarde a todos. E para mim é um prazer enorme estar aqui com você, isso é uma honra, ainda mais do lado do Ricardo. E hoje nós vamos falar sobre obediência, Obediência, Ricardo? Então eu creio... A obediência a Deus, Então, é um tema assim, bem para as pessoas, quando a gente fala em obediência, assusta, Ricardo? Sim, verdade. Obedecer, A grande dificuldade do ser humano em obedecer a Deus começou lá no Jardim do Éden, Lá no início, lá em Gênesis fala, que mesmo eles tendo sido orientados por Deus a fazer o que era correto, eles optaram por desobedecer, Pela desobediência. E a desobediência, ela causa o quê nas nossas vidas? É verdade. Traz algo que muitas vezes nós sempre falamos, que a obediência gera bênçãos. E quando nós desobedecemos, algumas consequências, Cris? Nós temos, assim, vários exemplos na Bíblia, nas passagens bíblicas, na atualidade. Nós cremos que nós temos um Deus que Ele nos ensina através dos seus ensinamentos, na palavra. E quando nós obedecemos a Ele, sempre há uma geração de bênçãos. Sim, a obediência, ela traz bênçãos, às nossas vidas. Hoje eu costumo dizer assim, que eu sou o que eu sou hoje pela obediência que eu tive aos meus pais, Muitas coisas ruins que eu deixei de passar na minha vida foi pela obediência que eu tive a eles, Muitas vezes algo que era prazeroso para mim, algo que eu achava assim, não, eu preciso fazer isso porque isso é o melhor. E aí os meus pais falavam, não é por aqui, você tem que fazer dessa forma. E muitas vezes eu deixei, Deus ele teve, sabe assim, Ricardo, quando Deus ele tem misericórdia da sua vida. E muita coisa ruim eu deixei de passar na minha vida porque eu decidi obedecer aos meus pais. Você vê, Obedecer aos pais. Agora, você imagina a obediência a Deus? Como é que a gente tem que levar isso a sério? Porque é gerado bênçãos para a vida da gente,
Deus, ele quer nos abençoar em todos os momentos das nossas vidas. Mas isso é uma opção nossa, né? É uma escolha, né? Porque Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, né? Para escolher obedecer ou não. E quando você decide obedecer, são liberadas bênçãos sem medidas para a sua vida. Com certeza. E a obediência, assim como a Cristiane disse, que geram bênçãos. E quando nós obedecemos os nossos pais, podemos estender até os nossos superiores no trabalho, as autoridades. Então, você vê que há uma hierarquia. E quando nós obedecemos, seguimos as regras, podemos até dizer sobre, colocar o exemplo como as regras de trânsito, as leis de trânsito, aonde todas as vezes que nós respeitamos as leis de trânsito, já imaginou se nós não respeitávamos as leis de trânsito? Já acontece. Passar no sinal vermelho, você pode, né, cometer um acidente, você pode se ferir a mesma e ferir outra pessoa, até mesmo, né, nós vemos os índices de acidentes têm aumentado também pelo aumento do número de carros, mas a maioria, 90% dos acidentes são causados pela imprudência, que é a desobediência. Então, velocidade em excesso, não respeitar os sinais, né, do semáforo, as placas, a sinalização, quando você viaja. Então, muitas vezes você pega uma estrada, você quer andar muito mais rápido, então você pode causar um acidente. Então, tudo aquilo que nós nos prevenimos é como nós estamos obedecendo. E a obediência, ela faz nos sentirmos seguros. E quando nós estamos seguros e nós estamos obedecendo às leis, assim como nós também temos que ter isso em mente, obedecer às leis de Deus, os mandamentos de Deus. E Ele tem um cuidado muito especial, e Ele tem nos dado através da palavra, através de tudo aquilo que Deus tem feito para cada um de nós. E eu creio que todas as vezes que nós obedecemos, todas as vezes que nós estamos em obediência a Deus e às regras e às leis, nós conseguimos alcançar os nossos objetivos e Deus se agrada quando nós obedecemos. Amém? Então, agora nós vamos por um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltaremos com o programa Palavra de hoje, aqui pela TV Sinec. Estamos de volta com o programa Palavra de hoje. Estamos aqui ao vivo, estamos no ar aqui com mais um programa para que você possa entender. E o tema desta tarde nós estamos falando sobre obediência, que obediência gera bênçãos. E isso é muito importante na nossa vida, tanto na nossa área profissional, na área familiar, na área ministerial. Você que muitas vezes você acaba questionando sobre algumas leis, nós estudamos a Bíblia. Por isso, muitas vezes as pessoas acabam questionando, né, o que está na Bíblia. Mas a Bíblia, a palavra do Senhor, ela está ali escrita, foi inspirada por Deus, e todas aquelas passagens, parábolas, tudo que está relatado na Bíblia. Ali são leis, são mandamentos, são instruções e orientações do nosso Deus maravilhoso. E
tudo que Ele fez, tudo que Ele faz e tudo que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas, se nós obedecermos, se nós fazermos essa escolha de obedecer a Deus, tudo aquilo que Ele tem para mim e para você, eu tenho certeza que nós iremos ser honrados por Deus, porque, como eu disse, que a obediência, ela nos traz bênçãos, não é mesmo, Cristiane? Verdade, Ricardo. Eu vou ler aqui um versículo para vocês, lá na palavra do Senhor fala, lá em Isaías 1:19, que se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão o melhor fruto desta terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Então, o que a palavra do Senhor nos diz? Se nós estivermos dispostos a obedecer, nós comeremos o melhor fruto dessa terra. Então, gente, obedecer não é fácil. A gente sabe que o mundo ele nos oferece coisas prazerosas, né? Não é verdade, Henrique? Sim, é verdade. São coisas que... são coisas assim, que são coisas boas, né? São coisas prazerosas, mas é difícil obedecer a palavra do Senhor. Mas obedecer nos traz bênçãos, né? Que bênçãos são coisas mais prazerosas ainda. Com verdade? certeza. Ainda fala assim, né, na palavra do Senhor. Deixa eu colocar o óculos para ler aqui. Que qual pai entre vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar de lhe dar um peixe, lhe dará uma cobra? Né? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então, assim, é muito forte isso. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, vejam bem, gente, qual pai que o filho vai pedir um ovo e ele dará um escorpião? Que vai pedir um peixe e ele dará uma cobra? Né? Vocês que são pais devem entender, né, que a gente quer dar sempre o melhor para os nossos filhos. Agora, você imagine Deus, se nós estivermos dispostos a obedecer, né, Ele derramará bênçãos sem medida sobre as nossas vidas, porque Deus, Ele tem propósitos em nossas vidas, né? Mas nós precisamos decidir obedecê-lo. Mas obedecê-lo mesmo, né, Ri? Muitas vezes a gente tem vontade de fazer umas coisas assim, né? Que são coisas prazerosas que o mundo oferece. E obedecer não é fácil, né? É verdade. Não é fácil. É renunciar à carne, mesmo, renunciar à vontade, né? Isso. Mas essa renúncia traz bênçãos sem medidas para as nossas vidas. Eu creio. É verdade. E é verdade que quando nós estamos, muitas pessoas acabam, principalmente quando estamos em momentos de festa, em momentos que são passageiros, em momentos assim que muitas vezes nós escolhemos, mas quando nós obedecemos, às vezes Deus toca no nosso coração sobre algumas leis, sobre algo que nós devemos fazer conforme a vontade do Senhor. E assim Deus ele tem nos ajudado, tem nos, através da palavra dele mesmo, através de mensagem, até mesmo em letras de louvores, palavras que Deus ele tem colocado no nosso coração para que nós possamos aprender e que através da palavra dele, através das situações que nós passamos. E eu digo para você que em muitas situações Deus toca no nosso coração. O Espírito Santo, né, que opera em nós conseguimos perceber quando você realmente está disposto a obedecer. Então nós sentimos no nosso coração, nós sentimos no Espírito o que agrada a Deus ou não. Ou quando você está fazendo alguma determinada tarefa, ou quando você está dentro dos planos do Senhor, fazendo aquilo que agrada, e muitas vezes essa vontade que nós temos e que faz nos desviarmos dos caminhos que o Senhor tem colocado para nós chegarmos à terra prometida. Então nós podemos ver assim vários exemplos na Bíblia, né? Mesmo quando o povo saiu do Egito, quando eles estavam no deserto, o percurso não era tão longo para eles ficarem 40 anos ali no deserto para chegar na terra prometida. Mas tudo aquilo que muitas vezes eles desobedeceram a Deus, até mesmo, né, Moisés que conduziram eles em uma boa parte,
né, ali no deserto, quantas vezes o povo ali se rebelou, quantas vezes eles reclamaram, murmuraram, e essas desobediências fez com que esse percurso, que poderia ser em menos tempo, acabou sendo em 40 anos, que eles ficaram ali ao redor, rodando, e através da desobediência, assim como o Cristiane também disse, lá no início do programa, Adão e Eva, né, quando Deus colocou ali aquela árvore, daquele fruto, que ele diz, vocês podem comer de todos os frutos de todas as outras árvores, mas esta vocês não poderão comer. Então, a serpente, ela ali, né, fez com que, né, que Eva desobedecesse. E a Eva levou até o Adão, que também desobedeceu. E essa desobediência, aonde começou a ter as consequências da desobediência, tudo que vem acontecendo no mundo. E até hoje, né, nós vemos que a desobediência ela trouxe muitas vezes todas essas coisas, consequências ruins. Então, que você possa meditar, que você possa entender e compreender o que é a obediência e a desobediência faz como consequência nas nossas vidas, né, Cristiane? Verdade. Você citou aí um exemplo na Bíblia sobre a desobediência de Adão e Eva, né? Mas nós podemos ver também quando aconteceu o primeiro milagre de Jesus, né? Que quando a Bíblia fala, você falou sobre a desobediência, e o primeiro milagre de Jesus, né? Ele fala sobre a obediência, que foi nas bodas de Canaã, né? No casamento, quando Jesus mandou que eles enchessem, né? O vinho acabou, né? E ele mandou que eles enchessem as comportas, né, de água. E eles obedeceram. Porque naquele momento eles podiam duvidar. Não, mas eu vou encher de água? E a água... mas Jesus mandou encher e eles foram lá e obedeceram. E a obediência trouxe o quê? Bênção, né? Naquele casamento. Jesus transformou a água em vinho. Então é isso que ele faz nas nossas vidas. Quando nós se dispomos a obedecer, então ele transforma a água em vinho. Né? Sim. Verdade? E quando nós obedecemos, muitas vezes acontece isso conosco mesmo, né? Nós sentimos aquilo que Deus tem para nós, e quando nós obedecemos aquela orientação ou aquele ensinamento, nós podemos perceber na nossa vida mesmo, seja em qual área que nós estivermos passando, você consegue perceber, você consegue perceber o sinal que você obedeceu e qual foi o resultado dessa sua obediência. O que aconteceu depois dessa obediência? Sim, porque a obediência ela nos traz bons resultados, né? Como você citou aí sobre Adão e Eva, a desobediência de Adão e Eva trouxe tristeza, trouxe o pecado, né? E a obediência nas bodas, né? Nas bodas de Canaã, trouxe o quê? Bênçãos, né? Sim. O vinho acabou naquele casamento, eles não tinham mais o que servir para os convidados. E a partir do momento que eles resolveram, eles decidiram obedecer completamente o que Jesus falou, vai lá e enche todos os potes com água. Jesus foi lá e abençoou e transformou a água em vinho. Então é isso que a gente tem que fazer, é crer no que ele fala. Né? É acreditar, tomar posse e obedecer. Com certeza. E aí as bênçãos começam a ser liberadas sobre as nossas vidas. Sim. É verdade. E é verdade que nós, todas as vezes que nós obedecemos a Deus e as bênçãos que são acrescentadas em nossas vidas, assim nós temos como exemplo quando nós obedecemos nossos pais. Quando nós obedecemos nossos pais, muitas vezes, quando nós éramos criança, e às vezes o pai ou a mãe nos orientava, ou às vezes eles davam bronca e nós brigavam com a gente, mas é porque eles também já passaram por as experiências e eles não querem que nós passemos também pelas experiências que eles tiveram. Então eles têm uma experiência para poder ensinar, assim como nós hoje, como adultos, ensinar aos nossos filhos, e assim de geração em geração. E assim também, quando nós estamos na empresa, quando nós obedecemos nossos superiores, nós sabemos as regras da empresa. E quando você obedece, ou quando você desobedece as regras da empresa, você corre o risco de você ser mandado embora, de ser demitido da empresa. Então, olha só as consequências. Porque a desobediência, ela nos traz consequências, né?
Sim. Consequências ruins, né? Claro. Ontem, não sei, nós estávamos conversando sobre isso, né? Eu falei assim, quando eu era criança, os meus pais, às vezes, eles mandavam eu fazer algo e eu não concordava, mas eu fazia. E eu falava assim, eu vou fazer porque você está mandando, mas eu não concordo. Mas eu ia lá e fazia, né? Então, é assim que nós devemos ser com Deus. Muitas vezes nós achamos que o que Deus fala não é o melhor para a nossa vida, né? Mas Ele sempre sabe o que é melhor. Então, por isso que a gente tem que estar sempre disposto a obedecer. É verdade. Né? E eu me lembro também você falando sobre isso, uma época que eu trabalhava numa companhia japonesa, na Sony, lá no Japão, e eu me lembro que eu cometi um erro, né? E eu me lembro que o meu superior japonês, ele veio chamar minha atenção, e depois o meu superior, que era brasileiro, ele falou exatamente isso que o Cristiane falou. Mesmo que você esteja certo, mas obedeça. Né? Se você acha que você está certo, que você está errado, não importa, ele é o seu superior, né? E você obedecendo, você vai perceber que às vezes ele tem uma visão diferente da sua, mas ele é seu superior. Então, o respeito, a disciplina, a obediência, seja na área, como nós falamos aqui, né, familiar, seja na área da empresa, também e principalmente na área espiritual, que é a obediência a Deus, a respeitar aquilo que Deus tem colocado para nós, as bênçãos e os mandamentos que Ele tem nos orientado. E quando nós fazemos isso, são geradas bênçãos e nós vamos aprendendo, nós vamos sendo aperfeiçoados, nós podemos passar para as outras pessoas, ensinar as outras pessoas, os nossos filhos, que infelizmente hoje nós vemos a maioria hoje crianças e adolescentes, a maneira como eles tratam os seus pais, os professores, e isso é muito triste, porque nós não conseguimos hoje ter mais essa... Quando nós vemos isso, nós sentimos no nosso coração que isso não é bom. E agora você imagina isso na próxima geração. Então, que nós possamos começar desde já a ensinar os nossos filhos a obedecer e nós também, como adultos, a obedecer a Deus. Eu tenho certeza, quando você fazer isso, Deus, Ele vai te abençoar. Ele vai fazer sempre algo melhor para você, porque você está obedecendo aquilo que Deus tem te ensinado. Sim, e principalmente que a obediência comece em todas as áreas da nossa vida, como o Ricardo falou, né? Com os nossos subordinados, com os nossos chefes, com os nossos pais, mas principalmente a obediência que comece na nossa área espiritual, né? A obediência a Deus. Porque quando você se alinha na sua vida espiritual, às vezes as demais áreas da sua vida, elas começam a se alinhar naturalmente. Não é verdade? Sim. E quantas vezes você já teve essa oportunidade de perceber isso? Quando nós obedecemos, tudo começa a fluir de uma maneira diferente. Quando você desobedece, vamos dar um exemplo aqui de pessoas que cometem delitos, né, de roubo, né, quando eles são pegos pelos policiais e eles vão ser presos. E ali eles estão pagando o preço por aquela desobediência. E que desobediência? Eles estão roubando, eles estão cometendo algum delito. E aquilo vai trazer, porque é um ambiente muito ruim, né? De estar ali preso, de estar ali pagando por aquilo que eles fizeram. Sim, Deus tem misericórdia de nós? Tem. Mas se nós obedecermos, nós não precisamos passar por esses constrangimentos. Nós temos, assim, claro que esse assunto é um pouco polêmico, porém, na verdade, é só para que você entenda a parte de desobediência de leis. Se você obedece, você consegue alcançar e você consegue ficar livre. Ah, muito bom. Obediência fala sobre também estar liberdade, de livres. De livres, isso. E o que você falou aí, né, sobre a desobediência, tipo, quem comete um delito, a desobediência, ela vai trazer uma consequência. E assim é na nossa vida espiritual. Quando nós cometemos também a desobediência, nós temos a consequência do pecado. Com certeza, verdade? Isso mesmo. Bom, agora nós vamos por um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltaremos com o programa Palavra de Hoje aqui pela TV Sinec, também pela Rádio Palavra de Hoje e pela Rádio Mensageiro de Cristo. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
Estamos de volta com o programa Palavra de hoje. Hoje nós estamos falando sobre obediência. Eu quero aqui compartilhar um versículo com você, onde a palavra do Senhor nos diz, em Deuteronômio. Um minutinho, que nós estamos aqui ao vivo. Eu estava aqui falando sobre esse tema, falando sobre a obediência, onde que essa obediência ela vem da parte de Deus, onde vem que transforma em amor. Quando nós obedecemos, e ele tem na verdade, essa relação com o amor de Deus para cada um de nós. Quando Deus ele nos repreende ou quando ele nos orienta, é através do amor. E esse amor que Deus tem para cada um de nós, e ele tem nos ensinado, e quando nós obedecemos em amor. E muitas vezes nós não entendemos isso. Muitas vezes nós achamos que Deus está nos castigando, que Deus está nos repreendendo, que Ele quer o nosso mal, que Ele esqueceu de nós, ou que muitas vezes não está acontecendo como nós gostaríamos que estivesse, mas Deus ele nos ensina no amor. Então a relação entre a obediência e o amor, ela tem muito a ver com aquilo que nós estamos fazendo nas nossas vidas, que é a obediência e a desobediência. Então quando nós obedecemos, nós somos abençoados. Quando nós desobedecemos, ainda claro que nós vamos sendo aperfeiçoados até nós aprendemos a obedecer. E assim em todas as outras áreas das nossas vidas. Então, que nós possamos compreender o que é o significado da obediência. O que significa obedecer as leis, o que é obedecer os mandamentos do Senhor, o que é obedecer aquilo que Ele coloca no nosso coração, as lições que Ele tem nos ensinado. E desta forma, todas as vezes que nós obedecemos a Deus e os seus mandamentos, nós somos abençoados em todas as áreas das nossas vidas. Então, que através aqui desse tema que nós estamos falando, importantíssimo para todas as áreas das nossas vidas, que nós possamos compreender qual é esse propósito que Deus tem para nós. Não é mesmo, Cristiane? Sim, porque obedecer a Deus significa viver o amor, né? Não fazermos barganha por bênçãos, né? Mas estarmos realmente dispostos a viver o amor de Deus nas nossas vidas. Né, gente? É tão lindo a gente poder obedecer a Deus, porque a vida da gente ela pode ser transformada através da obediência a Deus. Não é verdade, Ri? Com certeza. Em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, diz assim: quem dera eles tiverem sempre no coração esta disposição para temer-me, para obedecer todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles nos seus descendentes para sempre. Como eu disse, a obediência ela está diretamente relacionada com o amor. Porque se nós amamos a Deus e nós amamos os seus mandamentos, e nós vemos Deus como o nosso Pai, aquele que nos criou para que nós tenhamos uma vida plena, para que nós possamos viver na plenitude de Deus, e é dessa forma que o Senhor ele tem nos ensinado com amor. Então, esse versículo ele fala diretamente conosco, referente, quem dera que tivesse sempre no coração. Se nós sempre tivermos essa disposição para obedecer a Deus, está certo que nós somos falhos, muitas vezes nós erramos, nós queremos fazer algo que não está na vontade de Deus, nós queremos fazer o nosso querer. Nós queremos tudo agora, muitas vezes nós desejamos algo e nós queremos satisfazer o nosso ego, satisfazer os nossos desejos, mas muitas vezes nós não obedecemos a Deus, se é para nós fazermos aquilo ou não. De repente você está com uma vontade de fazer uma viagem, você quer ir para a Disney, né? A sua vontade, você quer fazer aquela... Né? Você sabe, mas nós não sabemos se é a vontade de Deus. Por isso que a gente tem que orar sempre, né? Antes de fazer qualquer coisa, orar e perguntar se aquilo é a vontade de Deus nas nossas vidas, né? Porque assim nós poderemos viver em obediência, sempre perguntando ao Senhor, matando o desejo da nossa carne e vivendo a obediência, né? Vivendo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Não é fácil, obedecer não é fácil, mas obedecer é um ato de amor. Né? Se a gente ama, a gente obedece. Na palavra do Senhor, quando fala assim, honrar teu pai e tua mãe.
é fácil a gente obedecer aos nossos pais? Não mesmo. Quando a gente é adolescente, então, né, que a gente quer fazer um monte de coisas que a gente considera certo, né? E não é fácil, porque são coisas prazerosas que o mundo nos oferece. Mas obedecer realmente é difícil, é matar o desejo da nossa carne, né? E só através disso que as bênçãos elas serão liberadas nas nossas vidas. Não tem outro caminho. É verdade. E como você disse sobre a obediência que gera o amor, em João capítulo 14, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Olha que versículo forte e verdadeiro. Então, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, se nós amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos, né, tenho certeza que as coisas elas fluem de uma maneira muito melhor. Então, que nós estejamos dispostos a obedecer aos mandamentos do Senhor, aquilo que Ele tem nos ensinado, todas as vezes que nós meditamos, quando nós precisamos fazer algo, quando nós desejamos algo e que nós oramos a Ele e Ele confirmar aquilo que realmente é para nós, é a vontade dEle, por o propósito que Ele tem para conosco, é muito importante nós estarmos sempre com essa consciência, que nós possamos fazer a vontade do Senhor. E essa desobediência que muitas vezes nós não queremos fazer, muitas vezes nós não queremos, nós até assumimos, reconhecemos, não, eu não quero fazer isso. Assim como você falou quando os seus pais mandavam você fazer Sim. algumas coisas. É porque assim, para obedecer a gente tem que amar, né? Quando a gente ama alguém, a gente sempre quer fazer o melhor para essa pessoa, quer agradar, né? O marido, o namorado, né? E a gente sempre quer agradar um ao outro. É verdade. E assim a gente tem que ser no nosso dia a dia, na nossa vida com Deus, né? É querer sempre agradá-lo, querer sempre obedecê-lo. Não tem como agradar a Deus sem obedecê-lo. Não tem como. E em Tiago 1, versículo 22, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Olha que interessante, e que quando nós praticamos a palavra, ou apenas você está nos ouvindo, nós estamos falando alguns versículos, falando aquilo que Deus coloca no nosso coração, muito bem, eu fico até feliz, né, de você estar nos assistindo, agradeço a audiência de todos vocês, mas sabe qual que é mais importante? É nós praticarmos aquilo que nós ouvimos. E quando nós praticamos aquilo que nós ouvimos, no caso que é a direção de Deus, as orientações, os mandamentos de Deus, na prática nós vamos nos aperfeiçoando. Ou seja, a prática que ela traz a quase perfeição, porque perfeito mesmo é somente Deus. Então nós conseguimos ir alcançando os níveis para chegar nessa quase perfeição, e o Senhor ele tem nos moldado, né, como um vaso nas mãos do oleiro, e o nosso melhor oleiro é Jesus, e Ele tem cuidado de nós, tem nos transformado, tem nos aperfeiçoado e tem cuidado em nós fazermos a nossa parte. A nossa parte qual é? Obedecer aquilo que Ele tem nos ensinado, que Ele tem nos ensinado, as orientações de Deus através da palavra dEle, aquilo que nós sentimos no nosso coração, que nos traz a leveza, que nos traz paz. Tudo aquilo que nos traz paz vem de uma consequência de uma obediência naquilo que Deus coloca para você. Então, preste atenção naquilo que Deus fala ao teu coração, preste atenção na palavra de Deus que Ele tem ensinado a você. Então você está nos assistindo aqui, nós estamos falando desse tema sobre obediência, e muitas vezes você pode até pensar, mas como assim ficar obedecendo? É difícil, nós sabemos que é difícil, eu sei que é difícil obedecer, porque nós realmente queremos viver, e às vezes em momentos passageiros, momentos ali bons passageiros, mas o que é constante, o que prevalece é o amor de Deus para conosco, que é sobre a obediência. Então, quando nós obedecemos, são geradas bênçãos e as coisas começam a fluir positivamente. Sim, e quando você decide obedecer ao Senhor, Ele começa a transformar a sua vida. Porque o Senhor, Ele é um Deus que transforma. A partir do momento que você diz sim, eu quero obedecer, o Senhor, Ele começa a transformar a sua vida. Deus, Ele transforma
o arrogante numa pessoa dócil. Ele vai transformando, vai te dando humildade, ele vai te dando discernimento para você saber, começar a entender o que é que provém dele e o que não provém. É só uma atitude de você, uma decisão. Quando você decide obedecer, Deus ele vai te dando estratégias, Deus ele vai te transformando, assim como o Ricardo falou, Deus ele vai nos moldando, né? Porque Deus ele é o oleiro e ele vai nos moldando conforme a vontade dele. Mas nós precisamos decidir querer. Porque quando a gente decide e a gente fala, Senhor, eu quero, ele começa a transformar a nossa vida de uma forma tremenda, gente. Sim, isso. É essa transformação que nós sempre estamos, todos os dias o Senhor nos renova. E Ele nos renova não apenas na nossa parte física, ou às vezes também espiritual, mas Ele nos transforma também em obediência. E Ele, através das lições que Ele tem colocado no nosso coração, através de todas as coisas que vão acontecer nas nossas vidas, vocês conseguem perceber que quando nós fazemos o que é certo, as coisas acabam dando certo. Quando você faz errado, certamente dá errado. Isso é uma lógica, não precisamos nem pensar, né? Mas quando nós fazemos isso, e às vezes nós fazemos isso consciente, e muitas vezes quando nós estamos conscientes das nossas escolhas, que é a questão de você escolher o sim ou não. Nós temos o livre-arbítrio de você escolher se você quer ou não. Você quer obedecer? Ok. Não quer obedecer? Ok também, porque Deus, Ele é Deus da maneira como Ele sempre vai ser. Se a gente fizer, se Ele não fizer, Ele vai ser sempre Deus. E nós, né, sem Deus, não somos nada. Ele que nos criou. E se nós obedecermos aquilo que Ele tem nos ensinado, toda a nossa vida ela vão gerando bênçãos e vão gerando bênçãos. Nós vamos ser muito felizes. Eu sei que Deus tem te sustentado até aqui. Ele tem cuidado de você. Ele tem feito o melhor para você. Mas é a hora de nós pensarmos, nós estamos fazendo o nosso melhor para Deus? Nós estamos fazendo o nosso melhor para nós mesmos? Nós estamos fazendo o nosso melhor para as pessoas que fazem parte da nossa vida? Né? Como o Senhor nos ensinou, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E nós estamos fazendo essas três partes, então é o momento de nós refletirmos sobre isso, aonde tem esse alinhamento que nós estamos falando da obediência, que ela também tem a relação com o amor. E assim o Senhor ele tem ensinado através do amor dele, o amor que nasceu no nosso coração, que Ele colocou no nosso coração, e nós possamos transmitir uns aos outros. E a nós mesmos, fazermos o ato de amor próprio, né? E também fazemos o ato de amor a Deus. E amor a Deus é obedecê-lo, assim como nós mencionamos em vários versículos aqui, através da palavra dele. E nós estamos compartilhando essa palavra com você. E eu tenho certeza que Deus está tocando o seu coração nesta tarde, através desse programa, né? Eu sei que Deus ele tem um propósito para a sua vida. Talvez a situação que você está passando, você não está entendendo ainda, você não consegue compreender ainda o que Deus está fazendo na sua vida. Então começa a obedecer aquilo que Ele coloca no teu coração. Começa a sentir no teu coração que o Senhor ele tem para você. E eu tenho certeza que quando você começar a meditar, quando você começar a entender que Deus, através da obediência a Ele, né, que você tem, para que as coisas começam a fluir de uma maneira muito melhor, você será muito mais abençoado e muito mais do que vencedores. Sim, algo interessante que você falou aí é sobre quando nós decidimos não obedecer, Deus ele continua sendo Deus, porque Deus ele é Deus sem nós, mas nós não somos, nós somos nada sem Deus, né? Então Deus ele continua lá, né? Você decide não obedecer. Mas as bênçãos, elas só começam a ser liberadas na sua vida quando você decide obedecer a Deus. Mas como que eu vou saber o que Deus quer e como Deus não quer? Quando você decide querer, o Espírito Santo ele começa a te incomodar do que é certo e do que é errado. Com certeza. Né? Deus começa a nos dar entendimento da palavra, entendimento do que é certo e o que é errado. O Espírito Santo ele começa a tocar no nosso coração e nos falar o que é correto e o que não. Isso é naturalmente no nosso dia a dia. Você começa a fazer coisas que você achava natural fazer, e quando você decide
se posiciona e decide obedecer a Deus, aquelas coisas lá do passado que pareciam natural na sua vida já começam a incomodar. Porque o Espírito Santo de Deus, ele começa a te incomodar em relação à desobediência quando você decide obedecer. Sim, é verdade? É verdade. E quando nós obedecemos a Deus, quando nós obedecemos os seus mandamentos, quando nós obedecemos aquilo que Ele coloca no nosso coração, quando nós começamos a ter um entendimento na palavra que Ele tem colocado, tem nos ensinado, as bênçãos são geradas de uma maneira sobrenatural. E o Senhor, Ele quer te abençoar. O Senhor, Ele fica muito feliz quando você está feliz, quando você está obedecendo, quando você está aprendendo. Claro que nós somos conscientes que nós somos falhos, nós erramos. O Senhor, Ele tem as misericórdias são infinitas. Ele nos ama incondicionalmente. Você querendo ou não, Deus te ama de qualquer jeito. Ele não faz acepção de pessoas. Se Ele te criou, é para que você tenha uma vida plena. Se Ele te criou, é para que Ele quer que você vença os obstáculos da vida. E quando você obedece, quando você faz com que todas as coisas façam conforme a vontade dEle, quando você obedece a Ele sobre todas as coisas, eu tenho certeza que Deus, Ele vai fazer o melhor para você. Então, perceba, esteja atento aos sinais que o Senhor tem colocado. O Senhor, Ele traz para nós algumas alternativas, umas opções. Ele vai preparando bênçãos e coloca nas suas mãos, mas você pode escolher. Você quer ou você não quer? E Ele vai entender perfeitamente, porque Ele te criou para que você tenha esse livre-arbítrio, para que você seja livre. O Senhor, Ele nos criou para que nós sejamos livres. Nós não somos criados para ser como uma marionete e Ele fazer conforme Ele quer e Ele ficar ali. Ele quer que você tenha essa consciência de você se aperfeiçoar, de você obedecer, de você ser abençoado. Ele escreve o seu nome lá no livro da Bíblia quando você foi criada, quando você estava lá no ventre da tua mãe. O Senhor, Ele já vem colocando e registrando tudo a sua vida, todas as coisas. E é desta maneira, quando nós obedecemos ao Senhor e quando nós somos abençoados, tenha certeza que é uma consequência de obediência. Sim, é uma consequência e uma boa consequência, porque o que nos traz consequências ruins é o pecado, né? É quando nós decidimos não obedecer. Então, isso ele gera dor, gera tristeza, né? E a obediência a Deus, ela libera bênção sobre as nossas vidas, né? E Deus, Ele te criou para ser abençoado. Deus, Ele te criou para ser uma pessoa abençoada em todas as áreas da sua vida. Mas tudo começa na obediência a Deus, na sua responsabilidade na sua vida espiritual. Quando você decide obedecer, todas as áreas da sua vida, a sua área sentimental, a sua área profissional, né, da sua família, Deus, Ele começa a abençoar, a derramar bênçãos sem medidas, né? É só você decidir obedecer. Verdade? Com certeza. Que eu tenho certeza, Deus, Ele tem algo muito especial para entregar para você. Então, seja obediente às leis, tudo aquilo que Ele tem para você. Creia que o Senhor é o Deus de maravilhas, o Deus que faz o impossível, o Deus que cuida de nós, o Deus que nos ensina, o Deus que muitas vezes quando Ele nos repreende, mas Ele nos repreende em amor. E esse amor que é alinhado à obediência, que é o tema desta tarde, que nós estamos aqui compartilhando com você, né? E eu creio que o Senhor vai falar melhor ao teu coração, que você possa meditar na palavra. Se você puder, né, ler a Bíblia, ali tem muitos versículos, muitas passagens que nos ensina, né, a obediência ao Senhor. E eu creio que Deus, Ele tem feito o melhor para mim e para você. Então, que você possa meditar e a compreender os propósitos que Deus tem para você. Eu quero aqui, né, agradecer a todos vocês que esteve ligado aqui conosco, né, durante o programa, que você tomou posse dessa palavra. Que o Senhor, Ele te conduza pelos melhores caminhos e em obediência, que você consiga alcançar as vitórias que Ele tem para você. E muitas bênçãos ainda serão acrescentadas na sua vida através da sua obediência aos mandamentos do Senhor
e todas as outras coisas. Assim, mais uma vez, eu quero aqui orientar. Quando você obedece dentro da tua casa, seu pai e sua mãe, honra seu pai e sua mãe. Quando você obedece dentro da empresa na qual você trabalha, quando você, mesmo que você seja um empresário, você vai obedecer os seus clientes, as necessidades dos seus clientes, também é uma obediência. Quando você, no seu ministério, que você obedece ao seu pastor, ou seja, qual for a religião que você pertence, né, que você obedeça o seu líder, as coisas elas fluem de uma maneira positiva. Então eu creio que a obediência ela gera uma bênção. Então fique com essa palavra, que você seja muito abençoado através da palavra do Senhor, que é viva e eficaz. E nós aqui, eu quero agradecer a Cristiane por ter participado, né? Eu fiquei muito feliz da sua participação aqui do programa Palavra de hoje. Foi uma honra para mim, né? Que Deus abençoe, continue te capacitando em todas as áreas da sua vida, né? E eu tenho certeza que Deus, ele ainda vai te honrar muito. Amém. Né? Eu quero agradecer de todo o meu coração pela sua participação especial aqui no programa Palavra de hoje. Eu que agradeço de todo o coração. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu quero poder deixar uma palavra para vocês, que hoje vocês tomem a decisão de obedecer a Deus, né? Porque o Senhor, ele tem muita coisa boa para fazer na sua vida. O Senhor, ele quer te moldar, ele quer te abençoar. Você só precisa decidir hoje obedecer a Deus. Então, tome posse dessa palavra que nós trouxemos hoje nessa tarde com muito amor para você. Que Deus, ele quer abençoar a sua vida. Deus, ele quer derramar bênçãos, mas para isso você precisa decidir obedecer. Glória a Deus. Então, quero aqui, mais uma vez, agradecer, que Deus te abençoe, te dê uma semana de vitórias, que Deus possa trazer muitas bênçãos para a sua vida, em todas as áreas, né? Quero aqui convidar você a continuar aqui com a programação da TV Sinec. Daqui a pouquinho já vai entrar no ar aqui o Rock Show, né? E toda a outra programação da TV Sinec, tvsinec.com.br. Também continue com a programação da Rádio Palavra de Hoje, palavradehoje.net. Também você pode baixar o aplicativo lá no Play Store. E com muita alegria no meu coração, nós finalizamos aqui o programa Palavra de Hoje. E no próximo sábado, das 14h15, nós temos um encontro marcado aqui para compartilhar uma palavra de Deus para o teu coração. Tenha uma semana de vitórias e até o próximo programa. Deus abençoe. Amém?